A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Por Ele e Para Ele e eu sou a Camila Antoniazzi. É uma alegria estar aqui trazendo mais uma palavra para você. Hoje eu quero fazer você refletir comigo sobre um versículo muito curtinho, mas muito importante, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que fala assim: orem sempre. Fim. Esse é o versículo. Orem sempre. Quem fala isso para nós é o apóstolo Paulo. E o que ele quer dizer com orem sempre? Eu quero aqui te trazer 4 motivos para orar sempre. E como fazer isso? Em primeiro lugar, a gente tem que ter entendimento que orar sempre não é fazer como Jesus falou, que é entrar no teu quarto, fechar tua porta, falar com Deus em secreto. Isso é uma parte da oração, isso é uma parte do nosso relacionamento com Deus, é o nosso momento mais íntimo com o Senhor. Mas Ele quer que nós venhamos a ter um relacionamento próximo com Ele, como de um amigo, como de uma pessoa próxima da gente. A palavra diz que o Espírito Santo ele é nosso conselheiro, nosso ajudador, né? Então, Ele está presente em nossa vida e Ele quer que nós façamos o quê? Que nós venhamos a conversar com Ele. Então, orar sem cessar, orar sempre, é uma prática de trazer à memória, a lembrança, o tempo todo, de que Deus está conosco. Não importa o que nós venhamos a estar fazendo, Ele está ali. E Ele quer ter relacionamento conosco. Então, vou te dar bons motivos, 4 motivos que eu parei para refletir, para te levar também nessa reflexão, para que você possa ter entendimento de como importante é ter essa prática e como ter essa prática. Em primeiro lugar, o primeiro motivo que eu quero te falar é para ter intimidade com Deus. Quando a gente ama alguém, quando a gente gosta de estar com alguém, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente quer estar junto. Por exemplo, se a gente é casado ou se a gente, tem namorado, a gente quer o quê? Ainda que a gente saiba que a pessoa nos ama, a gente quer ouvir dela que ela nos ama. Eu, como mãe, eu amo quando meus filhos vêm me dizer: mãe, eu te amo. Eu sei que eles me amam, mas eu gosto de ouvir, e Deus é a mesma coisa. Deus ele quer ouvir nós abrirmos nosso coração, nós falarmos das nossas alegrias, falarmos das nossas lutas. Então isso tem intimidade. Por conta disso, temos que orar sempre. Orar é falar com Deus, amém? Segundo motivo para você buscar ter uma vida de orar sempre. Falar sempre com o Senhor, trazer Ele para a tua presença. Traz alívio. Quando nós estamos cientes da presença de Deus, não importa o que a gente venha estar passando ou possa enfrentar, isso vai fazer com que a gente tenha um alívio, sabendo que nós não estamos sozinhos nas circunstâncias, nos momentos. Nós sabemos que Deus está conosco. Nós sabemos que nós vamos falar com Ele, Ele vai nos responder. Amém? Terceiro motivo para orar sempre, ajuda na santificação. No momento que eu trago o entendimento de que Deus está comigo, de que Ele é meu amigo, de que Ele está o tempo todo junto, eu vou ter muito cuidado ao responder alguém, ao reagir diante de uma situação de afronta. Eu vou pensar antes de pecar, porque a gente sabe o que é pecado, mas eu vou pensar assim: não, Senhor, eu não quero te desagradar, eu não vou pecar, eu vou lutar para não pecar, para não fazer isso que eu sei que não lhe agrada. Então, quando a gente ora sempre, isso nos ajuda no processo de santificação, principalmente em relação ao domínio próprio, porque a gente, sabendo que o Espírito Santo está ali, a gente vai refrear os nossos impulsos, né? Como se realmente tivesse uma pessoa conosco. Quando nós estamos na presença de alguém, não digo alguém de casa que já te conhece, mas alguém de fora, a gente se controla no jeito de falar, se controla no jeito de reagir, a gente acaba ponderando. Então, quando nós trazemos o entendimento de que o Espírito Santo está conosco, mesmo que seja ainda com os mais íntimos, mais próximos, a gente vai lembrar: opa, Deus não se agrada disso e Ele está aqui comigo, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso, amém? E o quarto motivo é que Jesus nos mandou orar. Jesus, por várias vezes, nos incentiva a oração. E Ele fala em Mateus 6:7, assim: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. E ali ele dá o exemplo do Pai Nosso.
Então, nós devemos orar porque Jesus nos mandou orar, Jesus nos ensinou a orar, mas devemos orar como Ele falou. Não é repetindo uma reza. Por muito tempo eu já fiz essas práticas de rezar, né? Rezar o próprio Pai Nosso, mas não é isso que é falar com Deus. Isso não é orar. Orar é conversar com Deus. Oração simples após a oração simples, que são palavras curtas e simples, e falar com Deus sobre o que estamos sentindo, sobre o que estamos precisando, desabafar com Ele mesmo. E eu quero dar um testemunho sobre algo que aconteceu comigo, sobre orar. Orar é um pensamento, sabe, amados? E eu não tinha esse entendimento até passar por essa experiência. Foi há muito tempo atrás, quando eu recém tinha conhecido o Senhor Jesus. Ainda não sabia direito sobre oração, sobre como falar com Deus. Mas eu já estava tendo entendimento de que Ele estava sempre comigo. E teve um dia que eu tava precisando de um shampoo e um condicionador. As mulheres vão me entender agora, né, meninas? A gente sabe que um shampoo bom e um condicionador bom muda a nossa vida. E eu lembro que eu tava sem dinheiro, eu tava bem apertada, porque financeiramente eu tava muito quebrada. E Deus estava me ensinando a começar a endireitar o meu caminho, assim, de vida financeira. Por não ter dinheiro, eu não ia comprar um shampoo melhor, né? Então eu disse assim, não, Senhor, eu não vou gastar, eu não tenho. Mas eu tava olhando pro meu cabelo assim, um shampoo bom faria toda a diferença. Eu tava trabalhando no aeroporto na época, e na hora que eu parei de pensar isso, deu assim uma questão de 2-3 minutos, chega um homem que estava indo viajar e ele disse assim, moça, olha só, não me deixaram entrar com esse material, esse produto, mas pode pegar para ti, eu não vou voltar. E ele largou aquela embalagem e foi embora. Abri eu a embalagem toda desconfiada, né? Ai, vai saber se é uma bomba, alguma coisa assim. E quando eu abri, gente, era um shampoo e um condicionador de uma marca maravilhosa. Na época era um dos melhores shampoos, isso lá em 2008, 2009. E eu fiquei assim impactada, porque eu tinha só pensado com Deus. Porque eu tava falando com o Senhor, eu tava falando com Ele. Senhor, eu não pedi, mas eu disse assim, um shampoo bom iria fazer diferença pra mim, falando com Deus. Simples assim. Isso é uma oração. Isso é orar sempre. É trazer Deus para os detalhes da nossa vida. E eu vi, através dessa situação, que Deus escuta os nossos pensamentos, que Deus escuta as nossas orações, que isso é ter intimidade com Ele, e principalmente que Ele cuida dos detalhes da nossa vida. Então, que você possa, através desse vídeo, buscar em Deus, ter mais intimidade e relacionamento com Ele, né? Ele ama todos, Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer ter esse relacionamento com todos, mas isso se dá com o tempo. Porque muitas vezes Deus está tentando falar conosco e como a gente ainda é bebê na fé, a gente nasceu há pouco tempo para Jesus, porque a palavra diz que quando aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos. Se nós somos bebês, muitas vezes a gente não está entendendo ainda a linguagem de Deus, não está entendendo quando Ele fala conosco. Mas na caminhada, se você buscar, você vai começar a aprender, você vai começar a entender e ter essas histórias mais lindas ainda para testemunhar e contar para as pessoas. Bom, o vídeo de hoje é isso, espero que tenha edificado a tua fé, que tenha te animado para orar sempre. E eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, isso ajuda muito. Amém? Deus te abençoe e até um próximo vídeo.